Bom dia, pessoal. Eu quero fazer um vídeo e mais uma vez eu insisto, nesse assunto, porque eu penso que as coisas precisam ser diferentes. O Brasil, o brasileiro, tanto o povo quanto os políticos, que vêm do povo naturalmente, eles mesmo sem admitir, certo? Nós todos, nós mantemos um pensamento socialista. Nós somos um país socialista, mesmo não admitindo. É pela maneira que se fazem as coisas, pela maneira que se pensa, certo? E depois se faz, isso fica bem claro de entender. Quando se espera tudo de um governo, certo? Quando o povo espera tudo de um governo, quando a esse povo lhe falta iniciativa. O que é isso? Por mais que essa iniciativa tenha sido sufocada com o passar do tempo, certo? Isso é o socialismo, certo? Então, nós precisamos parar de eleger, tanto para os cargos públicos, tanto para entidades, pessoas os cargos que elas irão ocupar sejam maiores do que elas. Se uma pessoa ocupa um cargo que é maior do que ela está fadada ao fracasso. É o que vem acontecendo há décadas. É lamentável o que vem acontecendo. Eu volto aqui na nossa região, Caxias do Sul, o nosso município, Caxias do Sul e a região da Serra. Nós somos o segundo polo metal mecânico do país. Isso não é brincadeira. A importância da indústria no Brasil, de Caxias do Sul, é muito grande. Aqui nós temos empresas muito belas, empresas boas, empresas que dão muito empregos, que se preocupam, que crescem, que investem, empresas médias, empresas pequenas, todo mundo, uma região de empreendedores, sabe? E o que se está fazendo? O que se está fazendo com a nossa região? E não é simplesmente agora, isso é um processo que vem, está culminando agora nesse fiasco que está acontecendo, sabe? Eu gostaria de perguntar para o prefeito de Caxias do Sul, que nem eleito pelo povo ele foi, certo? Como é que ele decreta o fechamento da indústria e do comércio? Baseado em quê? Certo? Quais são os sintomas aqui da nossa região que validam essa decisão? Quais são os dados oficiais aqui de Caxias do Sul e da região de Caxias do Sul que validam essa tomada de decisão? Por que ele está tomando uma decisão dessas? Como é? Aonde ele acha que ele tem uma autoridade, certo? Para decretar o fechamento do comércio e da indústria. Assim, de uma hora para outra, sem um planejamento, sem uma programação. Meu Deus, se nós estivéssemos sendo bombardeados, é uma coisa. Mas não é o fato. Eu acho que se é necessário sim fechar, então a gente tem que fazer uma análise. Vamos analisar, vamos ver casos, vamos ver como é que a doença está se difundindo aqui, as contaminações, morte, óbitos, como que isso está se comportando? Ok, se tem dados, se faz uma parceria junto com a saúde, os médicos, eles estão ali também para nos dar informação. Certo? O médico não é só para procurar quando estamos nos sentindo mal. Os médicos podem nos ajudar, sim, eles têm a informação da saúde. Se eles fizerem um alinhamento junto com o poder público, nós vamos poder fazer um monitoramento disso bem tranquilo. E aí, dia a dia, e a gente vai percebendo como as coisas andam. Aí sim, caso seja necessário, se começa a fechar indústria, fechar comércio, ok. Antes disso, se adota medidas de segurança, para que se evite o máximo a contaminação. E se vai vivendo isso com monitoramento diário. Aí as pessoas começam a se planejar, a se programar. Aí, outro efeito, o nosso inverno aqui, que é muito rigoroso agora, em poucos dias, ele vai estar aí. Daqui a pouco, daqui a 60, 70 dias, nós vamos ter que parar mais 2 meses. E aí, como é que fica? Acabou tudo, acabou a nossa economia. Nós já viemos de um momento difícil já há mais de 5 anos. Como é que vai ser? As pessoas não aguentam mais. Então, ao menos se tivesse feito esse monitoramento e se chegasse agora e dissesse, olha, a previsão, nós vamos monitorar, vamos continuar com as atividades, nós temos
uma previsão, uma estimativa que talvez no nosso inverno, dependendo das condições, se não surgir uma vacina, tal, nós teremos que fechar. Então as pessoas vão se planejar, elas vão se programar. As pessoas estão sem comida. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa muito séria, certo? E inclusive essas pessoas que eu vejo mais, a turma do Fica em Casa, que é funcionário público, escutem bem o que eu vou dizer, vocês vão ficar sem salário por muito tempo, se isso acontecer, certo? A mesma coisa o governo do Rio Grande do Sul. Como é que o governador do Rio Grande do Sul vai contra a palavra do presidente da República? Como assim? Isso eu não consigo entender. Aí eu peço para ele, então, já que ele é tão inteligente, certo? Que ele tem uma visão maior, o que ele está fazendo em relação ao povo, certo? Em relação ao povo e mais, o que ele está fazendo em relação aos gastos do governo, a salários, a benefícios, o que ele está fazendo? O que ele está cortando? Eu não sei, eu gostaria que alguém me dissesse. Porque até então, a única coisa que eu vi foi que ele mandou soltar mais de 3.000 presidiários por causa do coronavírus, sendo que nas penitenciárias ainda não há caso de infectados ou de óbitos. Então isso é um absurdo. Qual é o objetivo de soltar presidiários? Qual que é o objetivo? Deixe que se contaminem lá dentro e que morram lá dentro. O que é isso? Isso é socialismo. E esse carinha aqui, o nosso governador, despreparado, é um socialista. Né? O demagogo do Fernando Henrique Cardoso, que eles vivem de abracinhos. Né? Então, é bem complicado isso. O governo federal suspende a cobrança da dívida dos estados. E o que o nosso estado suspende da gente? O que o nosso estado está fazendo em relação ao povo? Então nós temos que acordar para isso. Nós não podemos mais aceitar que um governante faça o que ele quer. Não é mais assim. As coisas não são mais assim. Nós estamos no século 21. Hoje nós temos a informação rápida, certo? Nós não podemos mais fazer isso. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, um povo de luta, um povo guerreiro, um povo que vai à luta, que trabalha, se submetido a isso tudo que está acontecendo, nós estamos se tornando um bando de frouxos. É isso. Nós deveríamos dar exemplo. Nós já fomos o celeiro do país. Do que nós estamos nos transformando. Então isso é muito triste. Nós temos que pensar, repensar e começar a ter atitudes. Parar de ter preguiça de pensar. De pegar qualquer frase pronta e tomar como verdadeira. Nós precisamos pensar, certo? Eu volto aqui para a região para a cidade de Caxias do Sul e região. A nossa região aqui é uma das regiões mais prósperas do planeta. Caxias do Sul, Bento Gonçalves, cidade que eu estudei, que tenho, meus amigos são todos de Bento Gonçalves. Porque eu sou natural de Garibaldi, então eu estudei em Bento, meus amigos estão todos aí. Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, Antônio Prado. Olha que região de gente trabalhadora, que região de gente empreendedora, sabe? E a nossa região teria tudo para ser referência no Brasil. As pessoas daqui serem referência de pensamento no Brasil. Mas isso não ocorre. Como é que nós utilizamos todo esse potencial que nós temos? Nós não utilizamos. Nós não utilizamos. Caxias do Sul, eu não acompanhei a última festa da uva, então eu não posso falar, eu só posso falar daquilo que eu sei. Mas as outras, Caxias do Sul nem festa da uva sabe mais fazer. Então, o que acontece? O que acontece é que dentro das prefeituras, dentro das entidades, existem hoje somente pessoas incompetentes, pessoas limitadas, certo? Pessoas que enxergam somente o micro e não conseguem enxergar o macro. Só enxerga na frente do nariz, só enxerga o umbigo. Então está na hora de mudar isso, sabe? Eu penso de uma forma, e talvez eu esteja errado, mas a maneira que eu penso, né, a indústria e o comércio da nossa região, o nosso potencial, nós não somos utilizados, nós poderíamos fazer tantas coisas, sabe? Por exemplo, esse é o meu pensamento, mas eu vejo desta forma. Se nós tivéssemos pessoas preparadas nas prefeituras da nossa região,
Se nós tivéssemos pessoas preparadas nas entidades da nossa região, dentro da SIC, dentro da CDL, sabe, dentro dessas entidades, pessoas preparadas, pessoas técnicas, pessoas que quisessem, que enxergassem além daquilo que se mostra, que enxergassem além, uma visão macro, que se unisse, nós faríamos maravilhas. Nós faríamos maravilhas. Eu vejo empresários aqui, pessoas que estão na indústria há 20, 30, 40 anos, sabe? Pessoas às vezes que têm pouco estudo, mas bota no bolso como moeda essa turma de engomadinho que anda ali dentro das instituições. Porque se formos analisar, as pessoas que estão aí representando as entidades são os mais despreparados, né? Eles não representam entidade nenhuma, sabe? Então essas pessoas teriam que ser pessoas preparadas, que saíssem, que fossem na indústria, que visitassem as pessoas, e não só visitar para cobrar mensalidade, mandar a pessoa para um secretário para cobrar mensalidade, ou vender e depois mandar o boleto. Não para isso. Qual que é a necessidade mesmo da indústria? Qual a necessidade mesmo do comércio? A gente sabe qual é que é. Nós estamos muito taxados de impostos, não conseguimos mais sobreviver. O governo hoje é o nosso maior sócio, que não bota nada, não corre nenhum risco e leva todo o lucro. Certo? E aí, o que ocorre? Sonegação. E por um lado, eu não condeno, porque se essas pessoas, se essas empresas menores tal, ou médias, se elas não tiverem uma sonegação, elas quebram. Certo? E outra coisa, elas não têm ninguém para representar eles. A quem eles vão apelar? Eles vão correr para onde? Se essas pessoas que estão aí dentro das prefeituras, dentro das entidades da nossa região, só sabem fazer festa e trazer palestrante. Bom, a respeito de palestrante, eu sempre digo, né? A pessoa que sabe, faz. Certo? Quem não sabe, quer ensinar. Então, aonde essas pessoas vão correr? Para quem? Aonde elas vão ter um suporte? Elas não têm. E elas têm que se virar como elas podem. Certo? Então é isso que está faltando. Está faltando essa união, essa integração das entidades, das prefeituras, né, com os seus associados. Vamos ver o que está acontecendo. Qual é o nosso problema? Nosso problema é carga tributária. Um exemplo. Ok, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos reunir os prefeitos da nossa região, as entidades. Nós vamos procurar um corpo técnico, competente, e nós vamos fazer o levantamento dentro das empresas. Como é que é a tributação? O que está sobrando para essas empresas no momento de crise com essa tributação toda? Ok? Então se tem uma conta, contadores, advogados, todo mundo trabalhando junto. E aí se apresenta qual seria a cobrança ideal. Ok? E aí, quando você tem a cobrança ideal, você chega para um governador do estado e para um governo federal, e você diz, nós representamos a região da Serra, nós representamos o segundo polo metal mecânico do país, as nossas empresas estão sofrendo, certo? E para as coisas funcionarem, precisa isso aqui. E vocês têm 30 dias para aprovar. Analisem e aprovem. E se vocês não aprovarem em 30 dias, a Serra vai parar de recolher impostos, vai pegar as guias de impostos e jogar no lixo. Aí você vai me dizer assim, não, mas isso é inconstitucional. Ok? Inconstitucional também é eu não conseguir sobreviver. Porque a Constituição me garante o direito de sobreviver. Se hoje eu sou taxado com impostos de tal forma que eu não consigo mais sobreviver, isso também é inconstitucional. Se a nossa região fizesse isso e desse um prazo, certo? Isso sim seria reforma tributária. E desse um prazo. Nesse prazo dado ao governo estadual e ao governo federal, eu queria ver quantas regiões e cidades do Brasil copiariam a gente. Quantos fariam a mesma coisa? E aí isso tomaria uma forma muito grande. Aí vocês iam ver como é que os governos aprovavam rapidinho. Certo? Eles aprovavam rápido. Isso é poder organizado, é estarmos unidos, é estarmos juntos. O que adianta trabalhar e não se sobrar nada? Eu não quero trabalhar e ganhar 20 e dar 14, 15 para o governo. Não, eu quero dar 5 para ele. 5 para ele está bom. Certo? E se o governo tem muito custo, que ele não consegue se manter, ele tem que gastar conforme ele arrecada.
diminua o custo, certo? Não é assim, nós estamos com um custo cada vez maior, então precisamos cada vez mais extorquir quem arrecada impostos. Negativo, certo? Isso seria uma mudança, uma reforma tributária, partindo de uma região como Caxias do Sul, como a região da Serra Gaúcha. Isso seria uma reforma. Muitos estados, muitas cidades, muitas regiões nos copiariam. Isto é enxergar macro, isto é parar de fazer a mesma coisa sempre, isto é fazer diferente. Porém, as pessoas que estão até aqui na frente de tudo, não dá para condenar, realmente são pessoas que têm visão limitada. São pessoas que vêm há décadas pensando assim. Aí tu pega, como é que nós vamos deixar os políticos fazerem a reforma tributária lá em Brasília? Os caras nunca entraram numa fábrica. Como é que eles vão decidir pela gente? Eles nunca entraram num comércio, nunca tiveram nada. Somos nós que temos que fazer, entregar pronto para eles e dar prazo para aprovar. Aí as coisas vão funcionar. Isso é maturidade de democracia. É isto. É assim que nós temos que fazer. Essa é a minha opinião, é como eu enxergo. Mesma coisa, manifestação que nós estamos fazendo aí, sair nas ruas, ela não tem surtido efeito. Por que ela não tem surtido efeito? A gente sai para a rua, faz tudo certo e as coisas continuam iguais. Por quê? Porque ela não é organizada e ela não é planejada e ela não tem um objetivo. É isso que está faltando. Primeira coisa, o objetivo principal definido de nós sairmos na rua. O que vai ser? Por exemplo, nós queremos que o ministro tal e o ministro tal do STF renunciem. Ok? Então nós vamos fazer uma manifestação no domingo, no Brasil inteiro, pedindo o afastamento do ministro tal e do ministro tal. E vamos dar um prazo para ele, depois da manifestação, para ele deixar. Você tem uma semana para deixar o STF, entendeu? O STJ. Você tem uma semana para deixar, ok? Se nessa semana não deixar, nós vamos estar em Brasília, em torno do STF, com 300 mil pessoas e vocês não saem mais daí. Além disso, nós vamos pegar onde moram esses dois ministros, na casa de cada um, e nós vamos parar lá 20 mil pessoas na frente da casa dele, e nós só vamos sair de lá quando ele renunciar. Vocês vão ver como é que o efeito é rápido, certo? Mas nós temos que ter um objetivo definido e um planejamento. O que a gente quer alcançar? Vamos sair na rua para apoiar o Bolsonaro. Sim, aí não está mudando nada. Qual que é o objetivo? Nós temos que mexer nas peças que estão impedindo que as coisas aconteçam. Essas peças que nós temos que mexer. Nós temos que ser cirúrgicos, precisos. É isso. Caso contrário, nós vamos continuar sempre igual. Nós somos assim há 50 anos. Não mudou. Se nós quisermos mudança, nós temos que começar a agir diferente. Agir diferente. Nós temos o poder. Eu e você unidos, nós temos o poder. Eu e você unidos e organizados, nós temos o poder, nós decidimos, a força é nossa. Nós não podemos mais ficar esperando que o governo decida. O governo nunca decide para nós, o governo só decide para ele. Aqui no Rio Grande do Sul, governador do estado, nós tivemos um governador do estado que foi competente, Ieda Cruzius, essa foi extremamente competente, ela demitiu 18 mil CCs. Essa foi competente, certo? Ela pegou o estado do Rio Grande do Sul com mais de 1 bi de dívida, entregou com 100 e poucos milhões no caixa. Aí o que aconteceu? Veio o senhor Tarso Genro. E quando ele saiu, ele deixou 4 bi de dívida. Onde é que está a responsabilidade de um ser, de um animal desses? Como é que uma pessoa pode fazer isso? Onde é que está a responsabilidade dele? É isso que nós temos que entender. Nós não podemos esperar. Nós temos que fazer a nossa parte, unidos. Eles sempre tiveram, o serviço deles, dos nossos governantes, sempre foi nos desunir. Isso aí vem desde o Império Romano, separar para conquistar. Meu Deus, hoje a gente tem que pensar.
Nós vamos ficar unidos e nós vamos lutar pelos nossos interesses. Assim, cada classe tem que lutar pelos seus interesses. E se vocês têm uma pessoa na classe de vocês que é um incompetente, assumindo a cadeira lá, representando a classe de vocês, tirem ele fora. Saquem ele fora. Está na hora de botar pessoas diferentes, porque tem um monte de pessoas boas por aí, que você conversa, que poderiam fazer parte, você conversa com eles, eles vão te dizer, eu não quero nem ver aquilo. Por quê? Pelas pessoas que estão lá. O bom não se mistura. É isso. E nós precisamos trazer pessoas boas, que pensem, realmente pensem, certo? E não um bando de almofadinhas, certo? Que estão ali para ir jantar e viajar às custas da entidade. Chega disso aí. Bota a pessoa competente que sabe o que faz. É isso que nós precisamos. Pensar diferente. A partir do momento que nós pensamos diferente, nós vamos agir diferente. É isso. Tá bom, pessoal? Estamos juntos. Vamos lá, um abraço e fiquem com Deus.